Me chamo Andréa Abrão Costa, sou autora do artigo intitulado Mediação Institucionalizada de Conflitos em Casos de Violência contra a Mulher, uma pedra no caminho da equidade de gênero. O artigo explora o tema da mediação institucionalizada de conflitos para casos de violência contra a mulher. Parte do problema da compatibilidade dessa forma de resolver controvérsias em situações de desigualdades crônicas como as vivenciadas pelas mulheres brasileiras. Desenvolve-se a partir de uma leitura crítica sobre a implementação da política judiciária instituída pela Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça e seu incentivo de uma cultura da paz. Tendo como objetivo geral analisar se o discurso pela harmonia nas relações interpessoais não mascara e reproduz as hierarquias inerentes às relações de gênero, levanta como hipótese central a de que o avanço quanto à admissão de novas juridicidades não é capaz de eliminar a revitimização das vítimas de violência. Com objetivos específicos, explora o desenvolvimento da adoção dos métodos autocompositivos pelo Judiciário brasileiro e a implementação dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, além de levantar a literatura jurídica que une a reflexão sobre gênero e métodos adequados de solução de conflitos. Valendo-se de uma metodologia descritiva por meio de pesquisa documental e bibliográfica, conclui que a reprivatização da violência contra a mulher pelo uso da mediação se choca com a busca plena por uma justiça de gênero. Em sua introdução, recupera-se a literatura francesa relativa à questão do conflito. E um dos autores centrais com os quais o artigo trabalha é o Etienne Leroy. Ele trabalha com o conceito de juridicidade e, ao fazer isso, fala sobre as formas existentes de juridicidades a par do direito oficial. Ele lança a pergunta: as formas e os procedimentos necessários à regularização das diferenças denominadas por seus usuários de mediação, não importando as variantes, devem ser necessariamente abrangidas pelo direito? Ele observa que foi na década de 90 que a mediação se tornou uma questão de gestão, uma forma de participar de uma situação compartilhável, que fez aparecer alguns traços fundamentais. Nesse contexto, o autor também chama a atenção para o deslocamento da mediação, antes vista como uma ordem negociada e agora como conceito reitor central da regulação jurídica. Mediação vista agora como ordem aceita. Sob um conjunto de novas leis e regulamentos estatais, ele levanta a preocupação quanto à existência da mediação da obsessão, a qual poderia conduzir à unificação e à uniformização e depois à submissão às normas estatais. A sua proposta segue sentido contrário, numa valorização da mediação como uma visão dialogal do mundo, que poderia contribuir para a construção de uma teoria da juridicidade. O último insight desse autor pode ser destacado na contribuição dele em relação à sua experiência no Laboratório de Antropologia Jurídica de Paris. Ele enfatiza o risco de se ver uma mudança na própria denominação da mediação, de mediação de conflitos para intermediação de conflitos em círculos judiciários, quando o mediador se torna apenas uma sombra do magistrado. Na segunda parte desse artigo, procura-se refletir sobre como o uso da mediação compromete a equidade de gênero. E aí é muito importante mencionar que a questão da violência contra a mulher foi muito abordada pela literatura especializada num duplo sentido. Num primeiro, quanto às inúmeras novidades que privatizaram a solução da controvérsia, fragilizando os espaços oficiais tão necessários quando se trata da violência praticada contra elas. E, num outro sentido, para denunciar que o uso da mediação apenas reproduz hierarquias já existentes, ainda mais no campo dos conflitos envolvendo mulheres na sociedade. Portanto, conclui-se, no final, com as seguintes proposições. Como não há um modo único para aferirmos como a mediação foi implantada no seio do sistema formal de justiça, há a crítica em relação ao autêntico rompimento com seu modelo racional burocrático. E também questiona-se o respeito real por novas juridicidades. Também aponta-se riscos que podem ocorrer quando a mediação é adotada pelos conflitos, não colocando os conflitos em destaque, apenas reproduzindo uma hierarquia que existe entre homem e mulher, e com isso reafirmando-se desigualdades que se quer combater. A mediação institucionalizada, para os fins desse artigo, tal como vem sendo utilizada no Brasil, apenas contribuiria para a reprivatização da violência contra a mulher e se chocaria com a busca plena por uma justiça de gênero.
Esse artigo converge para a defesa de menos negociação nos casos de violência praticada contra mulheres, porque, ao fim e ao cabo, acaba por se perpetrar em nova forma de controle social, renovação de desigualdades e inefetividades múltiplas, desvirtuando os reais objetivos de políticas públicas voltadas às mulheres.